Estamos na semana mais fria, com temperaturas mais desafiadoras e muito frio e umidade aqui no estado de São Paulo e em todo o sul do país. E o que eu estou fazendo para proteger as minhas suculentas? Se você quer saber, fica aqui comigo. Meu nome é Grazi Bittencourt e você está no canal Alma em Flor. Muito bom! A previsão da temperatura agora, nesses próximos dias, são mínimas de 2 graus. Essa madrugada deu 3, hoje, essa madrugada próxima, 2 graus e máxima de 12. E depois disso começa a esquentar um pouquinho. Eu já tive experiência aqui no interior de São Paulo com essas temperaturas sem ter problema algum. Então, com as suculentas da minha coleção pessoal, eu não vou fazer nada. Mas eu vou fazer algo diferenciado lá com as suculentas dos meus clientes e eu já vou mostrar para vocês o que eu vou fazer e que vocês podem fazer na coleção de vocês se vocês estiverem com medo desse frio excessivo, com medo de queimadura, com medo de congelamento, com medo da geada, principalmente se gear na região de vocês. Então eu vou só mostrar algumas coisinhas lindas aqui por causa do frio e a gente já vai lá para baixo na estufa. Nesse momento está chovendo, aliás, está chovendo desde ontem, mais ou menos umas 10 horas da noite, e não parou ainda. Vocês podem ver que existe água acumulada por toda a minha planta. Aqui, aqui, por aqui também, tá? Olha, aqui. E elas estão na chuva e permanecerão na chuva, porque eu sei que essa temperatura não vai gerar BO. Olha aqui na minha camisolê, que tá cheia de bebês, água. Os lítops, muitíssimo bem, obrigada. Aqui no Sedum Joyce to Look, eu tive congelamento dessa suculenta há mais ou menos uma semana atrás. Mostrei para os meus alunos e olha como ela está bem. Claro que aqui o bebezinho do lado, não sei se vai vingar, mas a planta maior está ótima, tá? Olha que luxo essa patinha! Super colorida. Então, aqui nas minhas suculentas, eu não vou fazer absolutamente nada. Olha as gotas de chuva na haste floral. Tá? Nós estamos em plena chuva, mas vamos agora lá para a estufa que eu vou mostrar para vocês o que eu vou fazer. Cheguei aqui no campo de futebol, onde estava montada a minha estufa, que como vocês podem ver, não existe mais, ok? Eu só tenho as bancadas. A gente está em pleno processo de mudança e eu não poderia fazer essa mudança em outra época do ano. Afinal de contas, no verão, a chuva é muito intensa, assim como o sol é muito forte. Então, o inverno é a melhor época para eu escolher para eu fazer isso. Só que eu dei, né, o azar de repente, a temperatura cair demais e chover muito. E qual é a minha preocupação? Eu não estou preocupada com congelamento e nem com geada, porque eu não tenho previsão de geada para cá. Mas a minha preocupação em proteger a planta dos meus clientes é que eu preciso enviar essas plantas na segunda-feira e hoje é quarta. Esse vídeo vai ao ar hoje. E aí, se as plantas estão molhadas, a planta como um todo, né? Água entre as folhas e o substrato molhado, eu não posso fazer o envio porque eu coloco a planta em risco. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou tirar todas essas plantas da parte de cima aqui da bancada. Vocês podem ver que eu já coloquei elas em cestinhas. Mas o que eu vou fazer ainda para melhorar essa situação? Eu vou desenvasar. Eu vou fazer isso. Eu vou tirar o torrão que está encharcado de dentro do vaso e acomodar aqui. Por quê? Porque vai favorecer com que esse substrato fique molhado por menos tempo. Porque afinal, hoje vai chover, amanhã na quinta-feira o sol já aparece, sexta-feira fica nublado, mas de quinta-feira em diante eu não tenho previsão de chuva. Então vai favorecer que o substrato não fique tão encharcado. Então, eu vou desenvasar todas as plantas que eu tenho aqui, vou colocá-las na parte de baixo da mesa. Aqui a gente já começou a arrumar
Então, ó, vou colocá-las todas em cestinhas sobre essas cestas, para que o vaso não fique em contato com a terra molhada, e vou jogar um plástico aqui por cima. Porque caso venha uma chuva inesperada, essa chuva não vai... Não tem uma planta para mostrar agora. Essa chuva não vai permitir que a minha suculenta, que deverá ser enviada na segunda-feira, fique assim. Então, eu vou fazer isso, vou remover toda a água que está acumulada na planta, vou tirar a planta do torrão e vou colocar dentro de uma cestinha para favorecer com que o meu substrato não fique tão encharcado. Eu vou cobrir a mesa com um plástico. Por quê? Porque se a planta está molhada e eu jogo plástico exatamente sobre a planta, essa água vai condensar sobre o plástico e cair de novo sobre a planta. E aí, com as baixíssimas temperaturas, isso pode gerar qualquer mínimo problema. Pode. E eu não vou correr risco. Uma coisa é correr risco com as minhas plantas, outra coisa é correr risco com as plantas dos meus clientes. Essas plantas não são minhas, essas plantas estão vendidas. Então eu preciso de um cuidado maior. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocá-las todas dentro de cestinhas, vou acomodar sobre essas cestas, sem os vasos, e vou jogar um plástico por cima. E depois que eu fizer tudo isso, eu volto para mostrar para vocês. Grazi, as minhas plantas estão embaixo de uma cobertura, mas a lateral é aberta e aqui pode gear. Mas eu não quero, as minhas plantas não estão molhadas, elas estão secas. Então, se não for uma chuva de vento, eu queria só uma proteção para evitar maiores danos. Você pode jogar um TNT por cima de todos os vasos. Antes, quando anoitecer, né, quando o sol se for, né, quando a lua chegar, você joga um TNT sobre todos os vasos e quando estiver amanhecendo, você recolhe esse TNT. O TNT não vai permitir que, se houver geada ou se houver qualquer tipo de problema nesse sentido, que se acumule por entre as plantas e gere o congelamento, ok? Então agora, nesse momento, eu vou arregaçar as mangas, colocar a mão na massa para proteger essas plantas, para que elas fiquem o mais secas possível, para que segunda-feira eu possa despachar elas pelas transportadoras com segurança. Então daqui a pouco eu volto mostrando o resultado para vocês. A proteção das plantas dos meus clientes está quase pronta e está aqui nessa parte de baixo que eu vou mostrar com mais detalhes algumas coisinhas para vocês. Mas vocês podem ver que do lado de cá eu tenho muita planta ainda, que são plantas que ainda estão na estufa, à venda. Algumas plantas são minhas, esperando aquela água bater na bunda, como alguns riram muito comigo, para eu conseguir jogar no Te Vira Linda. Enfim, fica essa correria do dia a dia que não me permite levar a planta para lá. Gatinha youtuber tá aqui, querendo uma atenção e um carinho, né, Mia? A Mia da vovó. E agora eu vou mostrar para vocês alguns detalhes aqui que eu quero que vocês observem. Então, bora lá. Se a Mia deixar, eu vou conseguir mostrar direitinho. Então, olha, aqui tá a cestinha, para a planta não ficar em contato com o chão, e sobre outra cestinha eu coloquei os vasos. Nem todas as plantas aqui estão vendidas, né? Então, algumas plantas que são plantas que eu sei que vão acabar me pedindo mais cedo ou mais tarde, como essa roia, por exemplo, eu já coloquei para cá. E vocês vão observar, ó, aqui então, ó, a parte de baixo da mesa. Aqui tá a mesa, a parte de baixo da mesa. A produção tá cortando o plástico para colocar aqui. E aqui, ó, eu tirei do vaso, como eu falei, deixei só no torrão. Alguns dos torrões já se desmancharam, então elas estão mais em raiz nua. Mas as plantas que estão vendidas, eu procurei tirar o máximo de água acumulada entre as folhas e coloquei o torrão direto aqui sobre esse suporte ou sobre cestinha mesmo, tá? Algumas plantas que gostam de um tiquinho mais de água, eu mantive no vaso, como por exemplo, cadê? Ó, os lítops eu não desenvasei.
Ali são algumas plantas que eu decapitei agora. Tô procurando os monantes. Aqui, ó, os monantes eu deixei no vaso, para eles não sofrerem por falta de umidade, apesar da umidade estar alta, mas enfim. Então, estão assim. Então, e trouxe para cá também as minhas rosas do deserto, que eu vou ter, pelo menos essas que estão na estufa, tentar proteger do frio intenso. Um adendo rápido, vocês sabem que eu sou apaixonada por crássulas, né? E olha o colorido do frio nessa crássula. Essas crássulas aqui são minhas, eu vou montar um vaso só com elas. Tem mais algumas, eu quero já um vaso cheio. Feito, plantas protegidas. Então a gente jogou o plástico antigo da estufa, que não pode ser reaproveitado para a própria estufa. Aqui é um plástico leitoso, prendemos a borda com vaso, dos dois lados, com peso qualquer, né? Não precisa ser vaso. Então as plantas agora não vão receber mais água, vão estar mais protegidas e não vão e como estão muito molhadas, não vão ficar abafadas demais, porque existe uma altura, né, entre a planta e o ápice do plástico para que elas possam respirar. Eu espero que isso seja suficiente para que eu possa, na segunda-feira, quando eu for fazer todas as caixas para despachar pelas transportadoras para os meus clientes, que essas plantas estejam um pouco mais secas. Agora, quarta-feira, são 4 horas da tarde, a Mia tá passeando para ver se o serviço foi bem feito, né? A gatinha youtuber não tem jeito, ela precisa conferir, mas como todo gato são super cuidadosos ao andar, eu tenho certeza que ela não vai quebrar nenhuma planta, porque eles andam aqui por cima. Então, agora é quarta-feira, esse vídeo vai ao ar hoje ainda, são 4 horas da tarde, entra a luminosidade necessária pelo plástico. Amanhã, por volta de umas 9 horas mais ou menos, a gente pode remover para, se for necessário, e dar uma conferida nas plantas, ver se está tudo realmente ok. Se vocês gostaram da dica, não esqueçam de deixar o like. Tá chegando hoje, seja muito bem-vindo. Clica aqui no botão de inscrição e ativa a sinetinha para receber a notificação dos meus vídeos. Lembrando que agora as lives mudaram de horário. A live continuará na terça-feira, mas às 7 horas da noite, 19 horas, horário de Brasília. Combinado, gente? Um super beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau!